Queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham aqui pelo canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer, a paz do Senhor nos abençoe. Boa noite a todos. Boa noite, Humberto. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Tá? E para nós iniciarmos o nosso trabalho de hoje, eu vou ler a página do Caminho, Verdade e Vida, lição intitulada Parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então, com esta página, a gente convida a todos para unir os pensamentos, os sentimentos e elevar até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, amigo e irmão, incondicional de todos nós. Senhor, aqui estamos de almas ajoelhadas aos seus pés, agradecendo a oportunidade bendita que o Senhor nos dá, de toda semana podemos estar aqui, mesmo que virtualmente, trabalhando em Teu nome, reunindo-nos na Sua presença bendita, já que Tu disseste que onde houvesse 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali Tu estaria. Assim como a presença dos amigos espirituais que nos orientam, que nos dirigem, que nos amparam, pedindo que envolva o nosso irmão Humberto, fará uso da palavra na noite de hoje, trazendo-nos, Senhor, as lições que todos necessitamos. Que a sua paz nos envolva os corações, que a sua misericórdia seja sobre todos nós, sobre toda a terra. Onde houver sofrimento e dor, seja nas ruas, nos orfanatos, nas penitenciárias, nas prisões, nos lares, os asilos, onde quer que esteja o conflito, a discórdia, que os trabalhadores possam levar essas energias benditas que aqui recolhemos do seu amor. Muito obrigado, Senhor, pedindo assim, de corações agradecidos, a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais, mas sobretudo a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos nosso trabalho da noite. Com nossos corações agradecidos, Senhor. Muito obrigado. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Deus. Que assim seja. Graças a Deus, né? Uma página de Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, falando, né? Da parentela, dos cuidados que a gente precisa ter
das lutas que a gente empreende dentro da nossa casa, dentro da nossa família, da parentela como um todo, né? E precisa da nossa compreensão, precisa do nosso carinho, porque muitas das vezes não compreendem um ideal que nós, às vezes, buscamos no campo da religiosidade, mas se nós já alcançamos alguma coisa a mais, é preciso que nós tenhamos a paciência necessária para compreendê-los que ainda não alcançaram, né? Mas é uma luta, sim, constante, e que a gente possa ser o instrumento para transformar a parentela em família, como nos dizem, né? Então essa é a busca, esse é o nosso dever, esse é a nosso trabalho dentro do grupo familiar onde nós estamos inseridos por misericórdia de Deus, que é ali que precisamos estar. Então, que essa mensagem, né, nos fique para reflexão, para que a gente medite e possa estar utilizando no nosso dia a dia, né? Sem mais delongas, né? Nós temos hoje nosso irmão Humberto, Portugal, lá de Petrópolis, né? Nos trazendo a sua palavra, né? A gente agradece muito, e ele vai nos trazer o tema parentesco e filiação, né? Então, Humberto, a palavra é sua. Quando for 9 horas, eu retorno para a gente encerrar juntos, tá bom? Ok. À vontade. Eu queria agradecer primeiro a você, sua esposa, o convite carinhoso que foi feito e a oportunidade de estar com os amigos aí de Barra do Piraí, região. E hoje, pelas ondas, né, da internet, a gente vai longe, vai até, às vezes, ao exterior, né, a outros países. Então, hoje nós estamos tendo uma facilidade maior de comunicação com todas as pessoas. Então, que nós possamos ter um período interessante de análise desse tema, parentesco e filiação, que essa mensagem que o Inácio leu de início já nos dá uma boa dica para a gente começar a pensar sobre o tema. Eu vou compartilhar uma tela. Eu vou falando e a gente vai seguindo, tá? Nós vamos seguindo aqui no nosso contato. Eu queria lembrar primeiro o que significa hoje, o que significa para cada um de nós a família. Se a gente remontar ao início dos tempos, primeiro homem, né, e as primeiras organizações, elas já parecem estar anteriores a 50 mil anos de idade. As primeiras migrações das primeiras populações de homens aqui na Terra, parece que viemos todos da África, num movimento ascendente das migrações sucessivas do norte da África para a Europa, para a Eurásia e depois, finalmente, para todo o mundo, vindo até os índios brasileiros, os índios norte-americanos, né? E dos mais distantes rincões. Então, parece que a nossa fonte foi muito próxima, se bem que algumas espécies de homens, o homem mais antigo, de Neandertal, o Homo sapiens mais moderno, utilizando melhor o seu cérebro um pouco mais preparado para espíritos com um pouco mais de conhecimento. Nós vamos lembrar que no início era o homem da caverna, o homem em que os círculos familiares eram muito estreitos. Primeiro, o homem vivia mesmo sozinho, como se fossem os animais, e animais gregários, animais que gostam e que vivem em família.
Depois, os homens, nessas cavernas, nessas primeiras habitações, formaram seus clãs familiares, suas famílias, né? Com casais que ficavam mais tempo juntos, ficavam talvez a vida inteira criando seus filhos, os filhos cresciam e seguiam mais ou menos essa orientação. Aos poucos, o homem que ia aproveitando o que a natureza lhe dava, ele apenas lhe colhia o que tinha, ele ia para uma região, colhia tudo aquilo que a natureza lhe dava, em termos de vegetais, de animais. Quando aquilo esgotava, ele mudava para outras regiões, novamente, com água, com animais para ele se alimentar, com vegetais, né? Com cereais, de tal maneira que ele pudesse sobreviver. E, aos poucos, essa relação ela foi se tornando complexa. Grupos, para se protegerem das dificuldades que a natureza lhes trazia, eles se juntavam em grupos familiares, em famílias. Depois formavam pequenas cidades, grupamentos, e, finalmente, as grandes civilizações foram forjadas dessa maneira, com a alimentação, com a plantação, com a colheita, a diversidade das atividades de cada clã familiar, em que uns se dedicavam mais, então, à plantação, outros à criação agropecuária, e assim, sucessivamente, a vida foi se tornando mais complexa. E outros desenvolvimentos, né, de pensamentos, da arte, da própria religião. Então, a vida foi ficando cada vez mais complexa, até a gente atingir as grandes e anteriores sociedades que nos chegam até a notícia até hoje, como os egípcios, caldeus, assírios, sumérios, e se fala em Atlantas, e outras civilizações que foram se tornando cada vez mais complexas, né? Isso mostrou também, e a gente tem essa noção também, pelos livros espíritas, a enxertia do mundo, da Terra, com espíritos advindos de outras paragens no céu, né? Nos mundos. Nos relata a espiritualidade que Capela era uma estrela e que tinha um mundo chamado Palmira que estava numa situação semelhante à que a Terra está atravessando hoje. E a humanidade de lá, os espíritos de lá, encarnados lá, estavam sendo obstáculo à promoção daquele mundo para um degrau superior. Então, num entendimento com Jesus e o Cristo de lá, eles entraram no entendimento e trouxeram carinhosamente uma parte daquela população que estava sendo obstáculo a essa promoção e que viessem à Terra e seriam aqui aqueles que dariam apoio à construção de um mundo melhor. Então, o mundo primitivo do homem da caverna, ele começou a caminhar no sentido do mundo de expiação e provas, onde o homem, um pouco mais saído da escravidão, da inteligência ainda rudimentar, né? E dos reflexos, ele começa a caminhar para o lado da escolha do que faz, daquilo que ele poderia escolher como um caminho para seguir. Então, nasce a razão. Esse nascimento da razão está simbolizado na Bíblia com a questão de Adão e Eva, em que o homem pecou, né? E Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso. Esse momento, que é uma linguagem figurada para todos nós, assim como são os dias da criação, também são figurados, que cada dia seriam milhões de anos. Nós temos eras que passam de dia para dia, são eras da criação na face da Terra, da vida na Terra, da evolução do planeta. Essas primeiras civilizações, então, elas adquirem a capacidade de escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Serem guerreiras, trazendo ainda da sua experiência nesses mundos
de onde vieram para cá em missão, né? De expiação, uma missão expiatória, e de trazer reformas, transformações. É assim que a gente observa, por exemplo, uma civilização egípcia, que foi uma civilização luminar numa época ainda em que a Terra, em que nós ainda tínhamos todo o subdesenvolvimento da Terra. Mas nós tivemos algumas civilizações, né, algumas populações, né, que abriram campos de pesquisa. Hoje a gente sabe, existe uma ciência chamada egiptologia. Existem aqueles que pesquisam a história dos assírios, dos caldeus, das civilizações greco-romanas, de tal maneira que a gente observa o caminhar, a evolução do homem desde aquele tempo primitivo. Então, a humanidade foi caminhando e, como eu disse, escolhendo o caminho do bem e do mal, que figuradamente seria aquela expulsão do paraíso de Adão e Eva, em que o homem tomou conhecimento, ele passou, então, a sentir que ele era senhor do seu destino. Ele passou de ser apenas um usufrutuário dos bens divinos para ser um homem, para ser alguém que tomava decisões na sua vida. Então, a partir desse momento, o homem desenvolve, então, a capacidade do raciocínio. Os instintos iniciais, que se transformam depois em inteligência, essa inteligência vai da básica até a inteligência superior, nos animais mais evoluídos, chegando, então, à inteligência humana, que é o máximo da evolução na Terra, nesse momento, e agora bafejado pela capacidade de distinguir o certo do errado através da razão. Então, o homem, nós temos essas três características. Nós somos criaturas ainda instintivas, o instinto nos acompanha, temos uma inteligência superior, dotados de uma razão. E é nesse sentido que a gente começa a acumular, a partir daí, as nossas necessidades de expiação de um passado. O homem passa por tomar conhecimento desse momento, em que ele descobre que ele poderia tomar dois caminhos, e quando toma o caminho errado, ele passa a ter dívidas do passado. Ele passa a acumular dívidas diante da providência divina. E graças a Deus, a providência divina, nós temos a possibilidade de resgatar esse passado doloroso. Então, as expiações, as provas, elas passam, então, a comandar a nossa vida. O sofrimento, o aguilhão da dor, passa a estar conosco a cada dia, nos impulsionando para o bem. Porque Deus é bom. Deus não quer o mal. Deus não quer o sofrimento de seus filhos. Ele quer que nós vivamos com felicidade, que nós descubramos a importância de dizer, né, conjugar o verbo amar, como amam os espíritos superiores, como ama Jesus, o nosso coordenador, o nosso governador sublime da nossa terra, esse espírito puro, crístico, né, que veio por designação de Deus para coordenar a vida aqui na Terra. Então, a partir desse trabalho de educação maior, é que nós estamos inseridos. E nós temos na família o núcleo de transformação da Terra. A menor porção de uma sociedade não é o homem, é a família. A família ela é fundamental, tenha ela a configuração que tiver, seja ela uma configuração, hoje, que nós estamos tendo notícias, né? Como as pessoas trazem suas tendências homossexuais e que possam conviver em família, porque a gente vê figuras familiares com filhos, criando filhos de uma maneira maravilhosa, com o amor, né, que lhe cabe, diferente de outras pessoas que carregam um peso e a culpa, muitas vezes, que a família lhe coloca, que a sociedade lhe coloca, fazendo com que ele sofra, com que ele seja apartado
da sociedade. Então, hoje, a família ela tem essas configurações, mas ela ainda traz no seu bojo a necessidade da educação. Educar é transformar. Educar é transformar. Todos nós temos a característica de sermos criaturas que precisamos nos educar. Educar é passar a ser algo diferente dali para diante. Todos nós sabemos, fomos crianças, fomos jovens, somos adultos, né? E nessa madureza, nós nos formamos a família e precisamos mudar. Se a gente não se adaptar, se a gente não se transformar numa criatura melhor a cada dia, a gente sente que perdeu a encarnação. Quando chegam à idade mais madura, olham para trás e veem que nada foi feito, que não fizeram nada, que não deixaram nada. Quanta coisa a se fazer, quantas qualidades a serem desenvolvidas, quanto bem a ser feito, quanto amor a ser espalhado, disseminado, quantas sementes do bem e do amor para serem semeadas no terreno, na fazenda do Senhor, né? Então, na família, a educação é fundamental, a educação dos filhos, a educação de cada um de nós, dos pais, a educação da sogra, do sogro, do pai, da mãe, né? E dos filhos e dos netos. É uma obra de educação constante, onde o amor ele estará sempre sendo aquele dando o sabor dessa educação contínua. Tendo primeiro a ideia de que todos somos diferentes. Não tem uma pessoa igual. Marido e mulher pode viver 60 anos juntos, 50 anos juntos, mas olham para trás e são diferentes. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. A gente passa a adaptar-se uns aos outros, adaptar-nos uns aos outros, né? E mais ou menos fala igual, tem os mesmos desejos, mas isso é externo, porque internamente nós somos espíritos diferentes. E isso é importante, que sejamos diferentes, né? Todos desempenham papéis, e esses papéis são diferentes. O papel de um pai, por exemplo, ele é diferente do papel daquela criatura que assume a figura feminina. São diferentes os papéis, né? Por mais que a gente veja, por exemplo, homens, o pai que prepara a comida, que troca a fralda do filho, que desempenha tarefas domésticas, né? Que a gente antigamente achava que eram tarefas femininas, mas o papel dessa figura é fundamental na formação dos filhos. Quando os filhos se desenvolvem, eles observam as figuras que estão junto com eles. A mãe, por exemplo, ela tem um papel fundamental, insubstituível. Insubstituível. No amadurecimento emocional dos filhos, para que a família cresça equilibrada, para que essa criança seja, no futuro, um homem de bem, uma criatura que trabalhe, que sirva à sociedade positivamente, seja um instrumento útil na transformação da sociedade. Os filhos influenciam a família, e a família influencia os filhos. Então, quando se fala de educação de filhos, essa é uma via de duas mãos. Tanto os filhos influenciam a família, quanto eles são influenciados pela família, né? Por quê? Porque a educação ela vai trabalhando. Quando a gente vê uma criança, por exemplo, que não tem boa índole, a gente vê isso, né? Infelizmente, acontece. A criança tudo faz errado, tudo ele quebra, os brinquedos ele destrói. Às vezes é uma criança que traz uma tendência agressiva, de agressividade, não se dá com ninguém, não beija as pessoas, o papai, a mamãe, o avô, né? São crianças que são introvertidas dentro de si mesmos, trazem-nos
uma ideia, a ideia de que somos espíritos imortais. O Espiritismo tem 5 princípios, os básicos, tem mais, mas 5 princípios básicos. Primeiro, a existência de Deus, que para nós Deus não é uma pessoa, Deus é uma inteligência. O Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, Kardec pergunta: o que é Deus? Os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus não é uma pessoa, Deus é algo. Então, o que é Deus e não quem é Deus? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é a imortalidade da alma. Eu acredito, a gente acredita, que seja talvez o princípio de que todos os outros derivem. Porque somos imortais. Fomos criados um dia, porque eterno só Deus. Somos imortais. Fomos criados um dia destinados a viver para sempre. Então, trazemos em nós essa experiência acumulada. E essa experiência nos fala do terceiro princípio da doutrina espírita, que é a reencarnação. A reencarnação. O quarto princípio é a da mediunidade. E o quinto é da pluralidade de mundos habitados, vida em outros planos. Mas vamos voltar à imortalidade da alma. Somos imortais. Uma vida só é muito pouco para adquirirmos todo o conhecimento necessário. Qualquer um de nós, analise a sua vida, olhe para trás e veja como o tempo passou rápido. Então, a gente vive numa cidade, mas estamos alheios das coisas que estão acontecendo em outra cidade, em outro mundo, outro mundo, eu digo, outra história de vida em outros locais que estão acontecendo. Por exemplo, hoje o homem está em Marte. Não, o homem é uma máquina, representa a humanidade lá em Marte. O homem está querendo voltar a pisar na Lua, na face escura da Lua. Já está em torno da Terra, nas estações, nas 2 estações que estão sendo, uma que já tem, uma que está sendo montada em torno da atmosfera terrestre. Então, o homem já começa a lançar, mas nós não temos condição de estar lá, de saber, de participar. Eu gostaria muito de participar da NASA para fazer parte do robô que está andando em Marte. Mas você não tem condição, você não sabe, você não tem condição, então você tem que se limitar. Um é a dona de casa, o outro é o pedreiro, o carpinteiro, o outro é o médico, o outro é o professor, o outro é o engenheiro, né? O outro é o político, e assim sucessivamente a sociedade se estrutura. Mas nós temos limitações, nós estamos limitados do berço ao túmulo. Nós temos 60, 70, 80 anos, né? E aquelas pessoas já estão chegando ao seu final. Não tiveram chance de fazer tanta coisa que outros fizeram. Então, é possível, né? E graças a Deus, e Deus já criou isso, e não é invenção do Espiritismo, porque esse princípio, ele é de todas as sociedades, das tribos indígenas mais antigas da Terra. A reencarnação, ela é um princípio, não foi invenção de Kardec. Kardec não pensou assim, vamos inventar reencarnação. Não. A reencarnação já é um princípio existente em várias culturas antiquíssimas da Terra, da face da Terra. Já é um conhecimento ancestral. Assim como Deus, ninguém precisou ensinar, não, vamos ensinar que é Deus. Não. Já existia uma crença em algo maior do que o homem poderia. No início era a montanha, era o vulcão, era o furacão, era o terremoto, o maremoto. Mas, aos poucos, a figura de Deus vai se desenhando. Inicialmente como a figura antropomórfica de Jesus, mas, mais à frente, com o Espiritismo, nós temos essa noção, e outras religiões espiritualistas, de que Deus é algo mais. Jesus é nosso irmão, um grande irmão, um grande espírito, um modelo e guia da humanidade, sem dúvida. É o modelo que nós podemos aspirar como perfeição aqui na Terra.
Quando se pensa em algo, o máximo, o suprassumo do desenvolvimento é Jesus. Mas ele não é Deus. Ele mesmo se dirigia ao Pai como Deus. Então, Jesus, ele assumiu a posição de irmão nosso, de mestre, no momento da dificuldade, como professor, como escola, como professor, escola, para educar. Mas Deus é nosso Pai. Então, esse homem que teve todo esse desenvolvimento começou a errar. Se a gente for lembrar a história da humanidade, é a história das guerras. Infelizmente, nós estamos diante de um caos no nosso passado. A descoberta das civilizações, da rapinagem e das guerras, das piores que teve, foram as guerras religiosas, das quais todos nós saímos machucados, e éramos nós que estávamos lá naquelas posições. A gente vê um filme de um massacre no passado, nós estávamos de um lado ou do outro. Quando a gente vê a Santa Inquisição, a gente estava ou de um lado ou de outro. Quando a gente lê a história de uma Primeira Guerra Mundial ou de uma Segunda Guerra Mundial, muitos dos que estão reencarnando agora, né, em situações difíceis, vieram desses conflitos mundiais. E tantos outros, e tantos e tantos outros. A história é cheia. É cheia. Se você puser num site de busca a palavra guerra, você vai achar, vai ficar perdido de tantas agressões, tanta dificuldade. Quantos bens foram gastos para se construir um exército? Quanto custa um carro de combate, um tanque de guerra hoje? Quanto custa um navio, um porta-aviões? Quanto custa para fazer uma bomba atômica? Quantas bocas seriam aliviadas a sua fome se a gente transformasse uma coisa que é violenta para o uso pacífico, né? Infelizmente, esse é o mundo que vivemos. Então, acumulamos dificuldades. Nem sempre fomos bonzinhos na história. Geralmente, a história nos diz que nós tivemos muitos verdugos no passado, aqueles que faziam sofrer. Vamos lembrar de há pouco tempo, a história dos escravos, né? Da escravatura, que nós fomos dos últimos países a abolir. Então, quanta dor, quanto sofrimento, quanto desespero, quanto desencontro, quanta maldade foi cometida em nome de uma superioridade, e que hoje a gente ainda carrega isso, né? Como um peso, como uma mala pesada nas costas, e trazemos, somos nós. Então, hoje, a reencarnação nos possibilita enfrentar essa imortalidade da nossa alma e nos ajudar a construir, a reconstruir, a pacificar a terra, a pacificar o terreno onde andamos, a novamente semear a boa semente onde semeamos espinhos, a semear frutas que nos aliviem a fome e a sede naqueles caminhos semeados por desertos de sentimentos. Então, hoje, nós temos essa característica. Então, os filhos que vêm aos nossos lares, na verdade, eles são espíritos. São espíritos imortais como nós, com suas histórias, porque somos individuais, somos indivíduos. Temos nosso passado, estamos diante do nosso futuro, temos possibilidade de tomar decisões. Então, esses filhos influenciam na nossa vida. São espíritos da história, da nossa história. Não são assim, são caídos na nossa vida. Nasceu sem querer, né? Como se a cegonha tivesse errado a chaminé e colocado o nenenzinho na chaminé errada, numa alusão à história, né? Aquela crença de que as crianças vinham no bico da cegonha. Não. Na verdade, não há lares enganados. Pelo contrário, até aqueles lares que não escolheram aqueles filhos podem ser visitados por
espíritos que têm a necessidade de serem resgatados por essa família. Quantos nascem em outro lar e vêm acabar morando nessa casa, na nossa casa? É um vizinho, é o filho de uma pessoa que perde os pais, ou é um sobrinho, um genro, que acaba se associando à família, né? Emmanuel cita num dos seus livros que até o ladrão que pula a nossa janela e vem buscar os bens, é alguém que vem buscar aquilo que lhe devíamos. E a gente deve ficar muito tranquilo, né? E colocar sempre no colchão do coração amoroso, no perdão para todas essas criaturas. Então, isso nos influencia muito, muito. E, do mesmo modo, essas crianças vêm no lar para receber a orientação. Então, é aí que nós falamos de início. São os instintos. A gente, às vezes, fica preocupado. Poxa, meu filho, ou fulano, pode não ser o filho, ou fulano, né? O filho de alguém, ou da família, um netinho, que traz tendências ruins que a gente não gosta, né? Poxa, fulano tem um jeito diferente, um jeito agressivo. São espíritos reencarnados que trazem seus sentimentos, que trazem as suas dificuldades de relacionamento. A gente vê hoje como o número de autistas é enorme. São pessoas perdidas na sua vida, são pessoas que não se encaixam, são espíritos com dificuldade de se encaixar no corpo físico. E aí a gente lembra da reencarnação e das desencarnações dolorosas, em que o uso de drogas, que já é tão antigo na face da Terra, se hoje nós temos drogas modernas, mas nós temos drogas antigas, que já estão acompanhando a humanidade desde seu início, e a questão dos assassinatos, a questão dos suicídios, são resgates e que nós, espíritos reencarnados, trazemos do nosso passado. Muitas dores, muitos sofrimentos profundos, muita angústia, muita depressão, muitos problemas físicos, doenças físicas, elas nos mostram que há uma necessidade de resgate, de transformação. Porque a dor, ela nos chama, nos abre a porta da tomada de decisões. Se diz que uma semana de cama, ela é o melhor professor do que um bom passeio a algum lugar bonito. Então, no momento da dor, no momento da dificuldade, que nós tomamos decisões importantíssimas para a nossa vida. Então, esses sentimentos que as crianças trazem, nós estamos falando de família, e sentimentos que trocamos hoje, até marido e mulher, né? Como é difícil essa relação, como é que é difícil se juntar duas pessoas com histórias diferentes, com culturas diferentes, até com instruções diferentes, para conviverem dentro do mesmo lar. Como é difícil isso aí. Então, é necessário o silêncio, a aceitação. Temos cuidado com a rejeição, que se de início era uma paixão avassaladora, depois começa a tomar um caminho comum, e quando você vê aquele arremedo de amor se transforma, às vezes, numa aversão, num sentimento de rejeição, que pode começar pelos gestos. Então, que a gente, na nossa casa, que a gente evite os gestos violentos, o gesto de carinho, de apaziguamento, de cumprimento, o tom de voz. Há pessoas que utilizam um tom de voz agressivo, uma tonalidade estridente, desagradável, né? Enquanto, quando nós éramos namorados, era aquela voz soturna, né? Amiga, fraterna, cheia de promessas bonitas, promessas elevadas, e que o tom de voz vai se transformando com a vida. Aquele companheirismo inicial, das dificuldades iniciais da vida, nas primeiras lutas, nas primeiras dificuldades, né?
me lembro de um caso de uma senhora que tinha sido muito pobre, e eles construíram, com o marido, construíram uma casa, moravam numa escadaria muito grande. Petrópolis é muito cheio de escadas, né? De muitos morros, escadarias. Então, eles subiam carregando o barro, a areia, o cimento, e foram construindo a casa. Na hora que a casa estava construída, o marido mandou a mulher embora. Ele acabou com o casamento. Então, são coisas que a gente precisa ver, né? Como é que a gente está construindo isso aí? Seja mandou embora fisicamente ou simplesmente subjetivamente, acabando o relacionamento. Quantos casos a gente conhece? Fala, a gente já não tem mais carinho pelo outro, né? A gente habita o mesmo teto, mas é um eu para lá, é ele ou ela para cá, e pronto, cada um para o seu, cuidando da sua vida, cuidando sua situação financeira. Ele tem o dinheiro dele, eu tenho o meu, ou ela tem. Então, a gente vai levando isso aí. O carinho acaba, né? O carinho, a atenção, porque aquele amor inicial, aquela paixão, né? aquele envolvimento inicial da adolescência, pós-adolescência, o início de um relacionamento, ele, com o tempo, ele vai tomando um caminho diferente. Assim como o perfume, que tanto nos atrai no início, ele nos chama tanta atenção, ele vai evaporando e vai desaparecendo com o tempo. Passa a ver a realidade. Então, o que surge por trás de tudo isso é um carinho muito grande, um companheirismo, um reconhecimento pelo outro. A gente vê, não, fulano é esforçado, fulano ele faz por onde, é uma pessoa que traz as coisas para casa, ou ela cuida da casa para mim, ou a gente trabalha junto, a gente se empenha. Não é? Essas coisas vão construindo um caminho conjunto, e a irritação que hoje a gente observa nas pessoas vai diminuindo, vai se tornando menor. Se eu vir que eu estou muito irritado, eu preciso me transformar e falar um para o outro, falar, fulano, você está tão irritada, por que está tão assim? Né? É claro que a gente tem que ter noção, porque a mulher, por exemplo, quando vai estar ficando com mais idade, ela entra na situação do climatério e depois a menopausa, que é uma mudança hormonal. Naturalmente, há uma mudança na personalidade, não a personalidade profunda, mas a manifestação por causa da questão hormonal, né? O homem vai entrando numa outra também função. A mulher vai ficando agitada, o homem vai ficando calmo, vai ficando parado dentro de casa, não resolve. E a queixa que a gente ouve muito das mulheres, né, das esposas, fala, ele não se mexe, né? Ele não faz nada, ele se acomodou, ele não quer mais nada, ele quer ficar em casa, ele não tem mais. E ela quer passear, quer sair, quer fazer uma excursão, né? Muito comum a gente ver isso, porque a mulher fica numa outra fase. Predomina aí a parte dos hormônios masculinos que ainda a mulher produz, como o homem produz os hormônios femininos também. Com a parada da secreção das gônadas, né, do homem e da mulher, passa a haver essa produção endógena no fígado, por exemplo, que produz estrogênio no homem e o hormônio masculino nas mulheres. Então, há uma mudança hormonal muito importante nisso aí. Então, essa irritação é importante. Isso tudo influencia no lar. Então, como é que influencia no lar? Como é que fica o nosso parentesco? Como é que fica a nossa filiação? Então, eu gostaria de lembrar que existem algumas posições que devem nos chamar a atenção. Primeiro, é o primogênito, o filho primogênito que vem no lar. Então, o que caracteriza o primogênito, muitas vezes, além da alegria, né? Além da satisfação que traz termos o nosso primeiro filho, mas é que, às vezes, nós o privilegiamos, nós o cobrimos de privilégios. Tudo para ele, tudo para os outros, nada.
para os filhos dos outros, nada. Para os sobrinhos, netos e vizinhos, nada. O mais importante, eu e o meu. Nós somos egoístas ainda. É o defeito básico da humanidade, a questão do egoísmo. O mundo existe para mim. Eu sou o principal. Eu existo. Eu sou o principal. Então, o privilégio e o egoísmo, eles caracterizam essa posição. Depois, quando nasce o segundo filho, vem o problema do filho do meio. E que pode, por ele não ser o primeiro, ele pode vir com posições de rebeldia, trazendo muitos atritos dentro do lar. Como lidar com esse jovem, com essa criança, esse jovem rebelde, que já tem o primeiro abrindo o caminho à frente e ele vem atrás fazendo o que quer, né? Como, através do amor, do carinho, da evangelização infanto-juvenil é fundamental para ele aprender sobre Deus, respeito aos pais, aos semelhantes, aos animais, às plantas, à natureza, na relação da sociedade, né? E depois vem a terceira figura, que é o caçula, que é o eterno bebê. Eu sou caçula, então eu sei bem como é isso, né? Para os outros, os primeiros vão abrindo o caminho pela frente. E a gente só vai colhendo, eles vão plantando e a gente só vai colhendo os frutos, né? Nos ajuda muito, nos ajuda muito. Mas o caçula é sempre o eterno bebê, sempre acarinhado, exageradamente, às vezes, tratado. Então, isso tem que ser com muito cuidado, visto isso. Ou um outro problema, que é o filho único, que a criança, que é o único, não teve mais irmãos, ou se perdeu os irmãos, não foi possível, o filho único, em que nós damos tudo para ele, tudo. Pode ele fazer as coisas mais corretas ou as coisas mais negativas, tudo é para ele. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, né? Outra questão que também influencia muito no lar é quando a gente espera muito um menino e vem uma menina. Ou quando a gente espera muito uma menina e vem um menino. Essas questões de gênero, né? Ou quando vem algum espírito já com tendências homossexuais, né? Então, como é que a gente lida com isso, com essas questões? São complicadas, né? A gente projeta uma ideia, ideias preconcebidas. Outra questão que acontece são os gêmeos. Muitas vezes, 1, 2 filhos, de repente vem um gêmeo, vem ou 2 meninos ou 2 meninas gêmeas. Como é que isso influencia no lar? A gente sabe que o filho, a partir da gravidez, aquele lar que tinha uma configuração passa a ter uma outra configuração, porque agora não são mais 2, são 3. Não são mais 2 pessoas sob aquele teto. São 3, uma em gestação. Então, as relações começam a mudar. Tudo que se fazia, que se ia, que se topava fazer, que viajava, que planejava, de repente, entra um ser no meio, com todas essas características que nós conversamos, e que traz, então, desafios para dentro do lar. Isso acontece, né? Então, como isso influencia, Outra característica também que classifica e que caracteriza os lares, por exemplo, lares em que foram pegos crianças para criar o filho adotivo ou a filha adotiva. Então, o cuidado da gente não discriminar e, do mesmo modo, não superproteger. Educar é muito difícil. Educar é muito complicado. Educar é transformar. A nossa visão como educadores é transformar para o bem, né? Mas, então, ajudar essa criança a se desenvolver. Tenha ele a personalidade que tiver, as tendências positivas ou negativas. Eu falei de experiências, de tendências negativas que nós trazemos do nosso passado, de lutas, de provas e expiações. Mas também há espíritos que vêm com missões interessantes. Vêm ajudar a família, vêm ajudar uma profissão,
vem ajudar a política, vem ajudar uma área, vem como um pesquisador. Einstein foi filho de um lar, né? Hitler também. Então, cada lar tem características de desenvolvimento, né? Então, o filho adotivo é importante que não se cuidado de não discriminá-lo por isso, dentro do próprio lar. Não, ele não é da barriga, ele é filho do coração. Mas, ao mesmo tempo, há erros que lares cometem de não dizer ao filho que ele é adotivo. E mais cedo ou mais tarde, alguém, uma pessoa caridosa, vai falar para ele: olha, você é adotivo. Pronto, cria um problema na cabeça desse jovem, que muitas vezes é jovem já, né? E ele vai sair à cata da sua mãe, da sua família. E se ele não tiver uma estrutura, se ele não foi muito carinhosamente acarinhado, ele pode se perder, ele pode perder toda a oportunidade e se tornar até ingrato com aquela família que tanto lhe deu, né? Os filhos precisam ser gratos aos pais. Por pior que seja o pai, por pior que seja a mãe, eles são aqueles que cuidaram de nós. A mãe nos deu o útero para que a gente pudesse nos desenvolver ali, calminhos, quietinhos, muitas vezes ela sofrendo dificuldades externas, mas nos aconchegou durante 9 meses. Depois nos amamentou durante meses. Depois nos carregou durante outro tanto tempo e amamentou e alimentou e levou para a escola e nós nos desenvolvemos. Hoje somos aquilo que recebemos de nossa mãe, de nosso pai. Temos que ser gratos, honrai a vossos pais, a vosso pai e a vossa mãe, né? É um dos chamamentos do Evangelho. Honrar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e mais ainda o nosso lar. Os filhos também, que são outra característica, os filhos órfãos. Quantos lares são onde a orfandade visita, em que a criança de um lar relativamente equilibrado perde a mãe, ou perde o pai, ou perde os dois, e é jogado na rua, entre aspas, precisando da caridade dos outros ou de algum familiar que o leve. Então, é outra questão muito dolorosa, é a questão dos órfãos. Kardec foi educador em Yverdon, na França, em Yverdon, na Suíça, né? Na Suíça. Ele foi educador depois na França, mas de uma escola de Pestalozzi. Essa escola de Pestalozzi, que era uma escola modelar, ela era destinada a cuidar das crianças órfãos de guerra, devido às guerras da época. Então, tinha muita criança na rua. Então, foi criado um instituto que Pestalozzi pegou para educar aquelas crianças e dar um destino. E Kardec foi o professor que substituía Pestalozzi nas suas visitas, nas suas saídas, quando ele ia dar o curso, fazer palestras ou fazer outras atividades em sua vida. E, com isso, pegou a responsabilidade maior diante da educação, volta para Paris e começa a fazer o seu trabalho como educador durante toda a sua vida, até os 50 anos de idade, descobrir, né? Ser convidado para analisar os fenômenos espíritas e trazer-nos a doutrina dos espíritos. Então, outra questão que nós também podemos dizer de problemas nas posições da família são os filhos de pais separados que hoje nós temos. Então, a criança nasce de um lar com pai e mãe. De repente, eles se desentendem, não têm condição, sobre isso tudo que a gente está falando aqui. E cada um toma seu caminho, né? E o filho fica ou com o pai, geralmente com a mãe, ou com o pai ou com a mãe, mas falta, é um pedaço faltando, né? Falta a ele o apoio, o amparo masculino e feminino na sua vida, essa figura masculina e feminina, que pode ser assumida por outras criaturas, mas que fazem parte do desenvolvimento da criança e são fundamentais para o desenvolvimento dessa criança. Então, são crianças que precisam, são figuras que hoje estão nos nossos lares,
filhos de pais separados. Quantos, assim? Aí tem o dia da mãe, não pode falar em dia da mãe porque a mamãe ele não tem acesso mais à mãe. O dia do pai, não falo do pai porque a escola não pode comemorar o dia da mãe, o dia do pai, porque aquela criança não tem pai, o pai não aparece, não visita. E no dia do aniversário da criança, o pai não lhe toca, não aparece. Isso é uma ferida na alma dessa criança. E que nós precisamos trabalhar, precisamos envolvê-la. O carinho dos avós, da mãe que fica, ou do pai que fica, né, dos demais familiares, equivale a um curativo nessa ferida, para que ele possa se desenvolver perfeitamente, ou quase o mais perfeitamente possível. E outra característica, a última característica que eu gostaria de citar dos lares, são os filhos portadores de necessidades especiais. São crianças especiais. Hoje se fala mais crianças especiais. Crianças com distúrbios neurológicos, né? Ou até psiquiátricos, que necessitam de um apoio, de um cuidado contínuo, em que muitas famílias são obrigadas a parar sua vida e se dedicar àquele filho. Muitas criaturas largam seus trabalhos fora de casa para se dedicar com carinho, com amor. E a vida paga em amor aquilo que a gente incide, investe em amor. Então, são esses os desafios, são esses grandes desafios que estão diante de nós. Então, o tratamento que se deve fazer para com a família é tratar todos os filhos sempre iguais. É sempre igual. Tendo a ideia de que são personalidades diferentes. Então, o tratamento, o entendimento de cada um é mais nervoso, outro é mais calmo, um é mais estudioso, outro é menos, mas tratar sempre de uma maneira que ele não sinta que nós temos preferências. Então, esse espírito, nosso filho, que está se desenvolvendo, ele vai estimular o seu desenvolvimento, o desenvolvimento normal. Não estimular nunca a competição. Tá vendo? Seu irmão é melhor que você. Olha, você não estudou. Ou, se usarmos uma palavra horrorosa, né? Você não vai dar para nada, você é o burro, você não tem condição de estudar, você não estuda, você não quer nada. Isso marca. Essa repetição dessas frases são horrorosas na cabeça da criança. Eu sou isso, eu sou incapaz, eu nunca vou ser nada, como meu irmão é, como meu pai foi, como minha mãe é. Né? A rivalidade, não estimular a rivalidade, né? Que se estimule isso de tal maneira que você já vai, desde o início, você já vai separando os filhos. Não fazer comparações e não fazer concessões. Está vendo? Seu irmão é melhor que você. Olha, seu irmão faz isso, você não faz isso. Né? Estimule, não, olha, faça isso também. Né? Vamos estimular para que ele tome essas decisões e não fazer concessões. Muitos pais fazem concessões. Se você estudar, eu te dou uma bicicleta. Se você passar no exame, eu te dou um carro. Se você entrar no vestibular, você tem um prêmio que você gostaria, o carro ou algo mais. Né? Isso é muito ruim, essa divisão. Isso começa a rachar a família. Então, a base precisa estar unida para que a gente possa ter esse processo educativo. Então, nossos filhos, mais do que nada, nós precisamos pensar que eles são espíritos. Nossos filhos são espíritos, com tendências, com virtudes, com defeitos, com afetos, amizades e afinidades, e com desafetos, com inimizades e desafins. Né? Então, nossos filhos são espíritos reencarnados, que trazem do seu passado tudo isso, trazem tendências, virtudes, né? E defeitos. Trazemos nessas tendências virtudes e defeitos para serem trabalhados. E é nesse sentido que o lar se transforma numa escola de almas. Uma escola que ensina a cada um de nós, é o cadinho purificador, onde é feito o amálgama, né? A mistura dos minerais candentes, né? Para que possa se construir o objeto que a gente precisa construir de futuro. Então, tenhamos essa visão maior
de tranquilidade no trato com a família. A família é fundamental. A questão do parentesco e filiação são fundamentais na construção da humanidade que nós estamos construindo. O futuro vem aí. Ele será melhor se nós colaborarmos com o nosso trabalho, com o nosso empenho, na educação de nossos filhos, porque eles são espíritos reencarnados, exigindo, como nós, paciência, empenho, esforço, né, constante. Assim como uma planta que necessita de cuidados para que ela se desenvolva, que ela precisa da água, que ela precisa do sol, que ela precisa que seja afastado os insetos destruidores dessa plantinha, desse início. Assim também somos todos nós na nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Espero que esse assunto de hoje tenha trazido contribuição para todos nós analisarmos a família, analisarmos a nossa vida e chegarmos às conclusões melhores para que possamos construir um mundo melhor a cada dia. Muita paz a todos, prazer muito grande. Agradeço ao Inácio o convite, a sua esposa, o carinho de sempre. Nossa amizade já foi mais próxima, né? Quando nós estávamos no CERJ. Foi muito bom, um tempo muito bom. Então, Beto, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a todos aí em Petrópolis. E se você puder fazer a prece para a gente. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, o médico divino de nossas almas. Nesse momento em que estamos vivendo essa pandemia, estamos vivendo nesse isolamento social, onde as nossas casas espíritas estão temporariamente fechadas, as atividades estão suspensas e transformadas para a atividade à distância. Possamos lembrar nesse momento, Senhor, de todos nós que aqui estamos reunidos, os nossos lares, os nossos familiares, esses lares com problemas, com facilidades, com tristezas, com angústias, com ansiedades, mas também aqueles que nesse momento estão nas unidades de tratamento intensivo, amargando uma expiação, uma provação dolorosa, essa virose, dessa pandemia que nos visita nesse momento. Aqueles que estão nos quartos, em seu sofrimento, também em desafios imensos. Aqueles que estão em casa, ansiosos, desesperados. E aqueles que não sabem de nada ainda e que simplesmente se expõem, colocando em risco a todos os outros. E aqueles que estão nas ruas, nas sarjetas, aqueles que estão abandonados pelas suas famílias, aqueles que abandonaram as suas famílias, possam nesse momento ser visitados pelo teu sentimento, Senhor, de paz, de harmonia. Pedimos que envolvas os níveis municipal, estadual, federal e as direções dos países, Senhor, para que a paz, para que o crescimento, para que o desenvolvimento se dê harmônico em todas as situações. Muito obrigado, Senhor, dá-nos a tua paz, seja essa noite uma noite tranquila, de repouso, de refazimento para todos nós. Muito obrigado, que assim seja.